Amém. Meus irmãos, nós vamos ler três versículos diferentes da palavra de Deus, de três episódios diferentes. Esses versículos apenas para pontuar três questões diferentes. Nós vamos falar de tempestades nessa noite. Nós vamos falar de três tempestades diferentes. E nós vamos observar o seguinte, que as tempestades, elas têm às vezes razões diferentes, e por isso as nossas reações a elas dependem da tempestade que nós estamos enfrentando, ok? Então eu creio que vai ser uma noite de esclarecimento, entendimento para nós, para que a gente possa abordar de uma maneira correta aquela tempestade que às vezes está assolando a nossa vida. Então para isso eu quero convidar você, se você conseguir acompanhar, acredito que o nosso pessoal da mídia vai colocar aqui também para nós. Vamos ler primeiro Jonas capítulo 1, verso 4. Jonas capítulo 1, verso 4 diz assim: Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento. Quem lançou sobre o mar, queridos? O Senhor lançou sobre o mar um forte vento. E levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Agora vamos ler lá em Marcos 4, 39. E esse ele aí é Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Agora vamos para o próximo texto, que está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, versículo 14. Diz assim: Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroaquilão. Amém? Feche os olhos comigo. Senhor, nós estamos na Tua casa, na Tua presença, numa noite especial para nós, porque é noite de culto ao Senhor, é noite de lembrarmos do que Jesus fez por nós, é noite de celebração, é noite de milagres, é noite de cura, é noite de libertação, é noite de restauração das nossas almas, é noite de sermos alimentados, fortalecidos e edificados. E nós te agradecemos por isso, Senhor. Pedimos, fala ao nosso coração, abra a nossa mente, abra o nosso entendimento, nos ajude a compreender tudo aquilo que Tu tens para ministrar nas nossas vidas. Nessa noite nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a vida praticamente é feita de tempestades. E quando estou falando de tempestades, estou falando de uma figura de linguagem, né, de lutas, de dificuldades, de problemas. Na verdade, parece que a vida ela é uma tempestade atrás da outra. Você enfrenta uma tempestade, de repente enfrenta outra, e nós enfrentamos vários tipos de tempestade. Às vezes é uma tempestade que toma a nossa vida por completo. Às vezes é uma tempestade na área financeira, às vezes é uma tempestade na área familiar, no aspecto familiar, uma tempestade no casamento, uma tempestade em relação aos nossos filhos, uma tempestade profissional, enfim, nós enfrentamos tempestades o tempo todo, nós enfrentamos lutas o tempo todo. De vez em quando eu até brinco com vocês dizendo o seguinte, que se você não tem problema, você não tem luta, você não tem dificuldade, você pode me procurar no final que eu te dou alguns, né? Eu tenho alguns até sobrando, né? Se você precisar de algum, nós compartilhamos com você. Mas a verdade é que todos nós temos lutas, todos temos tempestades, todos temos dificuldade. E aí a questão é o seguinte, queridos, nós vamos observar nesses três episódios diferentes, e na verdade aqui eu separei três tempestades emblemáticas da Bíblia. E elas nos revelam aspectos interessantes sobre a razão dessas tempestades. E com isso elas nos trazem também lições importantes. Porque a maneira como lidamos com cada tempestade está muito ligado à razão daquela tempestade, ou por que aquela tempestade está nos afligindo. A primeira tempestade, o primeiro texto que nós lemos, faz alusão
a tempestade que Jonas enfrentou. Então a primeira tempestade que nós destacamos aqui é a tempestade que o profeta Jonas enfrentou. Não sei se você lembra da história de Jonas. Deus fala para Jonas o seguinte: olha, vai até a cidade de Nínive e prega aquela cidade, clama contra ela. Mas diz o texto que Jonas não quis ir à cidade de Nínive e ele foge da presença de Deus. E ele entra no navio indo em direção a Tarsis. E aí vem o versículo que nós lemos. Então olha só, lá no versículo do 1 ao 3 diz assim: Jonas fugiu da presença do Senhor indo para Tarsis. E aí o versículo 4 que nós lemos começa dizendo o seguinte: o Senhor, ou seja, o próprio Deus, lançou um vento forte e levantou uma tempestade violenta contra aquele navio. Lá no Jonas 1, no 12 e 13, quando os tripulantes daquele navio, eles começam a perguntar e a falar: o que nós fizemos para merecer esse mal? Jonas diz para eles o seguinte: olha, essa tempestade aqui que vocês estão enfrentando é por minha causa, porque eu fujo da presença do Senhor. Olha que interessante. Então, nós temos aqui uma tempestade que foi enviada pelo próprio Deus. A primeira lição que nós aprendemos aqui com essa tempestade de Jonas é que existem tempestades que são enviadas pelo próprio Deus. Tem tempestades que o próprio Deus permite que assolem a nossa vida, ou o próprio Deus envia tempestades para a nossa vida. E por que disso, queridos? Isso tem a ver com o fato de Jonas estar fora do propósito de Deus, de Jonas ter saído do centro da vontade de Deus. Jonas estava fugindo do Senhor, se afastando do Senhor, e por causa disso o próprio Deus envia uma tempestade. E aí pode parecer no primeiro olhar uma crueldade da parte de Deus ou algo do gênero, mas a verdade é que Deus nos ama tanto, tanto, que Ele prefere permitir tempestade nas nossas vidas com o objetivo de nos colocar novamente no centro da sua vontade. Preste atenção, Deus não está preocupado só com o seu aqui e agora, mas Deus tem um futuro para você. Deus não está preocupado só com a satisfação dos seus desejos para o hoje, mas Deus está preocupado com a tua eternidade, e Ele quer realizar os seus propósitos na sua vida. Então, por causa disso, ainda que Ele tenha que permitir uma tempestade, Ele assim o faz, com o objetivo de realinhar o seu propósito, realinhar o seu foco, realinhar a sua visão. Então nós percebemos aqui que quando nós estamos fora do propósito de Deus, Deus usa tempestades para nos redirecionar. Deus permite, às vezes, lutas, problemas, dificuldades, para nos trazer de volta ao centro da sua vontade, para nos trazer de volta ao local do temor ao Senhor, da vida com Deus, da vida de intimidade, da vida de comunhão, da vida de relacionamento, para nos trazer de volta ao cumprimento do propósito, da vontade, do querer de Deus para com as nossas vidas. Então nós precisamos observar que por vezes, em algumas tempestades que nós enfrentamos, não tem a ver nada com o inimigo, não tem a ver nada com as circunstâncias, às vezes é uma permissão do próprio Deus, para que nós sejamos alinhados ao propósito que Deus tem para as nossas vidas, para que nós possamos nos arrepender, voltar o nosso coração para o Senhor, voltar para os caminhos do Senhor, e assim o propósito de Deus ser estabelecido sobre as nossas vidas. Nós, nessa lembrança do que Jesus fez por nós, nós falamos também de arrependimento, nós falamos de contrição, nós falamos de voltar o coração para o Senhor. E você tem que talvez se perguntar: será que não há algumas tempestades acontecendo na sua vida? Porque Deus está te chamando de volta, Deus está te chamando de volta a uma posição, Deus está te chamando de volta a um relacionamento, a intimidade, a comunhão com Ele. Nós precisamos alinhar a nossa vida ao propósito de Deus.
E o propósito de Deus para nós não é só que nós vivamos, mas o propósito de Deus é que nós venhamos expressar o seu amor às pessoas. Nós somos chamados a fazer discípulos. Deus ama tanto as pessoas que Ele está disposto, às vezes, até enviar tempestades para nos tirar da nossa zona de conforto, para que nós possamos cumprir novamente os propósitos do Senhor. Deus não te criou só para você viver de hobby em hobby. Deus não te criou para que você maratone Netflix. Deus não te criou para que você tenha somente momentos de lazer, de conforto, de bem-estar. Para que você procure, tenha somente os seus bem-feitos, benfeitorias. Mas Deus te criou com um propósito específico. E Ele deseja usar a tua vida para alcançar pessoas, alcançar almas. A Bíblia diz que Deus nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, com o objetivo de que nós venhamos proclamar a sua glória, pregar a sua salvação, levar o amor de Deus às pessoas. Nós precisamos entender isso, queridos. Às vezes nós vamos nos acostumando com o dia a dia, às vezes nós vamos saindo do propósito sem perceber, e às vezes até percebendo, porque Deus falou claramente para Jonas: vai para Nínive, e ele fugiu da presença do Senhor. Às vezes você sai da presença do Senhor no seu dia a dia, você sai da presença do Senhor nos seus costumes, nos seus hábitos, você vai vivendo a vida, e a sua vida não está cumprindo aquele que é o propósito do Senhor. E aí Deus permite tempestades para realinhar você, tempestades para te lembrar que aquele recurso que Ele tem colocado na sua vida deve servir para promover o reino de Deus, tempestades para te lembrar que aquilo que Deus fez na sua vida, você precisa testemunhar, compartilhar, tempestades para te trazer de volta ao centro da vontade do Senhor, a uma vida de comunhão, a uma vida de relacionamento, a uma vida de intimidade com Deus. Quisera nós que não fosse assim, mas parece que de vez em quando nós precisamos de uma tempestade para nos puxar a orelha, para nos chamar de volta, para nos colocar novamente aonde o Senhor quer que nós estejamos. Então perceba que essa tempestade de Jonas, o próprio Deus enviou, foi o próprio Deus quem mandou, com o objetivo de realinhar o propósito, com o objetivo de trazer Jonas de volta à posição, com o objetivo de corrigir o coração de Jonas. E a reação de Jonas a essa tempestade foi de arrependimento, foi de contrição. Ele se arrepende da sua conduta errada, pecaminosa, e ele volta à obediência ao Senhor, ele volta à posição que Deus quer para a sua vida. O segundo texto que nós lemos fala da tempestade que Jesus enfrentou. Nessa tempestade, Jesus não está fugindo de Deus. Jesus é o próprio Deus. Jesus não está fugindo do cumprimento da vontade de Deus. Jesus é a própria vontade de Deus encarnada. Jesus chama os discípulos para atravessar o mar, e eles estão indo para a terra de Genezaré, ou do Gadareno lá, onde vai acontecer uma grande libertação de um homem que está endemoniado. E quando eles estão indo naquele percurso de travessia, se levanta uma grande tempestade. Essa tempestade, queridos, ela pode ter origens comuns, mas aqui no texto nos parece indicar que é uma tempestade de resistência espiritual à vontade de Deus, à obra de Deus. Essa não é uma tempestade enviada por Deus para nos realinhar ao seu propósito, mas essa é uma tempestade levantada pelo inimigo para nos impedir de fazer o propósito de Deus. Essa tempestade acontece na vida daqueles que começam a buscar ao Senhor, que começam a colocar a sua vida diante de Deus, começam a cumprir o propósito do Senhor, e aí começa a levantar luta, começa a levantar problema, começa a levantar resistência, para tentar te atrapalhar e te impedir de fazer aquilo que Deus falou que você tem que fazer, de viver aquilo que Deus quer que você viva. Então de repente você toma uma posição de começar a orar, de começar a buscar ao Senhor, e aí você imaginou que na medida que você orasse, de repente a sua sala ia ser tomada por anjos em todo lugar, e você a partir daquele dia, não ia nem mais andar, você ia levitar na vida.
Mas aí quando você lida com a realidade é diferente. Você se propõe a buscar ao Senhor, e sim, isso é benéfico, isso vai te trazer benefícios, mas você começa a encontrar resistência no mundo espiritual. Você começa a enfrentar algumas tempestades que querem atrapalhar a sua postura, a sua conduta. Você decide ler a palavra de Deus, e você achou que de repente você ia sentar, ia virar a noite lendo a Bíblia, mas você começa a enfrentar um sono que você não sabe de onde veio, começa a vir talvez uma distração, pensamento diversos, telefone toca campainha, vizinho grita do lado, e as resistências no mundo espiritual, as tempestades começam a acontecer, com o objetivo de te atrapalhar, de avançar na sua vida, de leitura bíblica, de conhecimento da palavra de Deus. Você decide se posicionar, quem sabe abrir sua casa para um GECEL, quem sabe participar de um GECEL, e aí as coisas acontecem, sempre no mesmo dia, sempre no dia do GECEL, na hora do GECEL. As resistências no mundo espiritual começam a acontecer. Meus irmãos, essas são as tempestades que o diabo levanta contra nós, porque o diabo não quer o nosso avanço espiritual, o diabo não quer que a gente avance na obra do Senhor, na intimidade com Deus, no relacionamento com Deus, e existem tempestades de resistência à vontade do Senhor, de resistência à obra de Deus. Nós vemos que Jesus estava no meio dessa tempestade, e essa tempestade, queridos, não tem a ver com desobediência da nossa parte, mas tem a ver com uma oposição espiritual à obra de Deus. Muitas vezes o inimigo está resistindo à sua vida, ele está resistindo à sua postura. Você decide viver honestamente, você decide ser uma pessoa correta no trabalho, e levanta ali uma perseguição, levanta ali uma luta, uma prova terrível, e você não consegue avançar naquilo. Você começa a enfrentar aquela tempestade. Nós vemos que Jesus, diante dessa tempestade, desse levante inimigo, olha que interessante. Qual que é a ação de Jesus diante dessa tempestade que o inimigo levanta para lhe resistir? A Bíblia diz que ele está dormindo no navio, numa almofada. Ele está no navio descansando. Preste atenção, não há o que temer o nosso inimigo. Nós não precisamos temer o nosso adversário. O diabo já está derrotado no nome de Jesus. Maior é aquele que está conosco do que o que está no mundo. Jesus simplesmente dorme, queridos. Ele descansa. Esse tipo de tempestade não pode roubar o teu sono. Esse tipo de tempestade não pode te desanimar, não pode te desestruturar, mas você tem que ser capaz de descansar no Senhor, ainda que haja uma resistência espiritual contrária a você. Você está buscando ao Senhor, você está na posição de Deus, você está fazendo aquilo que Deus falou que você tinha que fazer, então você precisa aprender a descansar nele. E aí o texto diz que Jesus acorda e ele repreende aquela tempestade, e o mar e a tempestade, ele se acalma, ele se aquieta. Olha que interessante, a mesma fé que nos permite descansar e dormir no meio da tempestade, é a fé que nos dá autoridade para repreender a tempestade. A tempestade de Jonas, que foi enviada por Deus, só resolve mediante o reposicionamento, o arrependimento. Mas a tempestade que o inimigo levanta contra as nossas vidas, nós repreendemos da autoridade do nome de Jesus. A Bíblia diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo, os principados, as potestades, eles não têm poder, não têm autoridade contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família. Nós nos levantamos na autoridade do nome de Jesus e eles batem em retirada. Nós resistimos ao diabo e ele foge. O que é interessante, destacando ali o versículo que nós lemos aqui, dessa tempestade, de versículo 39, a mesma, aqui na nossa tradução está ali, ó, acalme-se, fique quieto, mas as mesmas palavras usadas ali, ou a forma como Jesus repreende aquela tempestade, é a mesma forma que Jesus expulsava demônio. Por exemplo, se você olhar lá em Marcos 1:25, é a mesma palavra, a mesma forma que Jesus ordenava ao demônio para que ele saísse de uma pessoa, foi a forma como Jesus repreendeu aquela tempestade.
Eu estou mostrando para você como são tempestades diferentes. Aqui é uma tempestade de resistência maligna à obra de Deus, à vontade do Senhor. Preste atenção, você vai se levantar no nome de Jesus, você vai se posicionar no nome de Jesus, você vai começar a fazer a obra do Senhor. Vai haver resistência, vai haver tempestades enviadas pelo maligno, mas você não precisa temer, você pode dormir tranquilo, você pode descansar, porque na cruz Jesus já venceu, Ele já derrotou o maligno. Então nós nos levantamos em relação a essas tempestades e nós a repreendemos na autoridade do nome de Jesus. E o diabo tem que ir embora. Aquela tempestade, ela é desfeita. Aquela tempestade, ela acaba. A tempestade de Jonas acaba mediante o arrependimento, o posicionamento, o reposicionamento de Jonas. A tempestade que Jesus está enfrentando de oposição, que é uma tempestade maligna, ela é desfeita mediante a repreensão, a autoridade do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aí nós lemos um texto também de uma terceira tempestade, que é o texto de Atos dos Apóstolos, que é uma tempestade terrível, que é a tempestade que Paulo enfrenta. Paulo enfrenta uma tempestade terrível, e ali o texto que nós lemos chama aquela tempestade, né, o tufão de vento, aquela coisa toda, chama de Euroaquilão, Aquilão. É interessante quando a tempestade ela é grande, ela é terrível, ela ganha nome. Vocês já repararam isso? Não. Sempre ganha nome. E aí eu não sei porquê, tá? Eu não concordo não, gente. Mas normalmente é nome feminino, né? Assim? Aqueles tufão, aquelas coisas assim e tal, né? Mas ela ganha nome. Quando o problema é grande, o problema é maior, a situação fica terrível, fica difícil. É uma tempestade terrível. Quando põe nome em algo, é que é algo terrível, queridos. É algo sem precedentes. Só que essa tempestade de Paulo aqui, ela tem um detalhe interessante. Porque Paulo, ele adverte lá no capítulo 27, do 9 ao 12, ele adverte ao centurião. Paulo é boca de Deus ali para o centurião. Ele diz o seguinte: olha, nós não devemos avançar, porque se nós avançarmos, vai ter prejuízo para nós, para o navio, para a embarcação, para tudo que está aqui. Aí diz o texto bíblico que o centurião não deu ouvidos a Paulo, e ele avançou, e Paulo está nesse barco, e agora eles estão enfrentando essa grande tempestade. Então preste atenção nessa terceira tempestade. Essa tempestade nós enfrentamos às vezes por causa de decisões erradas de outras pessoas. Não tem nada a ver com a gente. Não foi a gente que escolheu, não foi a gente que decidiu, mas alguém do nosso entorno, alguém do nosso círculo familiar, alguém do nosso círculo de vida tomou decisões erradas e por causa disso nós enfrentamos uma grande tempestade. Paulo está nesse barco e ele está enfrentando essa grande tempestade porque o centurião decidiu não ouvir a voz de Deus. Olha que terrível, olha que terrível. Deixa eu explicar melhor para você. Isso aqui tem a ver com aquele filho que o pai e a mãe começam a brigar, começam a tomar decisões de brigar, de separar isso, aquilo, outro. E aí aqueles filhos da casa não tem nada a ver com isso. Mas eles começam a viver uma grande tempestade que vai marcar a vida deles, que vai frustrar, traumatizar, vai trazer prejuízo terrível para eles. Isso tem a ver, não acontece aqui no Brasil, acontece em outros lugares, com aqueles presidentes, governantes, prefeitos que tomam decisões erradas, né? E aí o povo que não tem nada a ver com isso, começa a pagar 40 e pouco no café, não sei quanto no arroz, né? Não tem nada a ver com a gente aqui, né? É mera coincidência, né? Mas decisões erradas são tomadas, e aí pessoas que estão no mesmo barco são afetadas por causa da decisão errada de outras pessoas. Tem a ver talvez com aquele patrão que decidiu errado e por causa disso a firma faliu e você era um funcionário e foi mandado embora. E você está enfrentando agora uma tempestade que não tem nada a ver com as suas decisões, mas tem a ver com a decisão de alguém e isso te afetou.
Aquele filho fez uma coisa terrível, e eu vi um vídeo muito emocionante, impactante. Um menino sendo preso, e a mãe, ela ia para a multidão chorando e pedindo: olha, me perdoe, me perdoe, me perdoe, eu não criei o meu filho para isso, eu não planejei isso. E a mãe insistindo pelo perdão daquelas pessoas lesadas. Aquela mãe está vivendo uma tempestade por causa das decisões do filho. Tem nada a ver às vezes com ela, mas tem a ver com decisões que o seu filho tomou. E assim acontece às vezes conosco, nós estamos enfrentando tempestades por causa de decisões erradas de terceiros, de outras pessoas. Então se levanta ali uma tempestade violenta e Paulo é afetado por aquilo. E essa tempestade, diferente das outras, então olha só, tempestades às vezes por causa de terceiros. Mas diferente das outras, essa tempestade aqui não acalma. O milagre não acontece. A tempestade afunda o navio. A tempestade arrebentou o navio que Paulo estava. Paulo teve que sair nadando para sobreviver, teve que se agarrar aos entulhos do navio para sobreviver até que ele chegou em terra firme. Então nem sempre o milagre acontece como nós esperamos. Nem sempre a tempestade se acalma. Às vezes, tempestades geram prejuízos na nossa vida. Tempestades, principalmente essas, que são causadas por causa de um pai, de uma mãe, de um líder, de um governador. Algo gera prejuízo para a gente. O barco afunda. E aí medidas de um governo pode afundar uma empresa, e aí já era, afundou. Decisões de uma pessoa dentro de um casamento pode afundar o casamento, e aí afundou. Decisões de pais afetam os filhos, e aí afundou. Então existem tempestades que não se acalmam, mas elas deixam prejuízos. Elas afundam o navio. E nós sofremos as consequências diretas das decisões de pessoas que são ligadas a nós. E aí qual lição é importante aprendermos aqui nessa tempestade de Paulo? Nós não podemos guardar ressentimento, queridos. Tem pessoas que ainda guardam ressentimentos com as pessoas que geraram aquela tempestade, com as pessoas que decidiram errado. O texto, nós não temos tempo aqui para ler todo o capítulo, mas Paulo vai trabalhar para salvar aquelas pessoas. Ele está preocupado em salvar aquelas pessoas. Isso mostra que Paulo não guardou ressentimento com o centurião, com ninguém ali, mas ele continuou trabalhando para que as pessoas fossem salvas. O que afunda as pessoas não é o barco que afundou, mas às vezes o que te afunda é quando você fica ressentido com as pessoas que foram culpadas em afundar o barco. Você fica magoado, meus irmãos. O ressentimento, ele nos corrói de dentro para fora, e ele nos faz naufragar, ele nos faz afundar. Nós não podemos naufragar na fé, nós não podemos afundar. Paulo tinha essa preocupação com Timóteo. Olha o que ele diz lá em 1 Timóteo 1,19: mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Então preste atenção, você naufraga na fé, não é quando o barco afunda, mas é quando você afunda, é quando você morre. E às vezes pessoas foram responsáveis para afundar algum barco da sua vida, mas você ficou vivo ainda. Se você guardar o ressentimento, isso vai afundar você, isso vai destruir você, isso vai corroer você, isso vai matar você, e você não vai superar. Mas não só Paulo sobrevive ao segurar nos destroços do navio, nos pedaços de madeira ali que sobraram daquele navio. Meus irmãos, nós temos que tirar o foco daquilo que nós perdemos, e nós temos que focar naquilo que nos restou. Quantas pessoas não avançam, porque elas ainda estão presas ao navio que afundou. Ela não consegue avançar na sua profissão, porque ela fala: nossa, aquela oportunidade passou, eu deixei passar, aquela minha firma faliu, aquele meu emprego eu perdi, eu saí dele. Se eu tivesse lá hoje, quem sabe eu estava numa posição diferente. E a pessoa fica preso àquele barco que já afundou.
A pessoa talvez fica preso àquele relacionamento que teve, preso àquela decisão errada que fez, preso àquela briga que foi gerada, situações do passado que nos prendem. Já afundou, o barco já afundou, e você ainda está preso a ele. Você precisa olhar para aquilo que lhe restou. Quantos, por causa de um problema de casamento, por exemplo, perdem o relacionamento com os filhos, perde o relacionamento com amigos, com outras pessoas. Por quê? Porque ele está preso no barco que afundou. Quantos não conseguem florescer ministerialmente, porque ele está preso àquele barco que afundou, aquele ministério que não deu errado, aquele projeto que não fluiu. O barco já afundou, mas ele está preso. Se concentre naquilo que você ainda tem, naquilo que o Senhor ainda te permitiu ter. Preste atenção, existem alguns casos que Deus usa um peixe para te salvar, como foi no caso de Jonas. Existem alguns casos que Deus acalma a tempestade, mas existem casos que o teu navio ele afunda, a tempestade, ela gera um estrago terrível, mas Deus sustenta os teus braços para que você consiga nadar. Deus te dá força para que você consiga se agarrar ali, firme, nos destroços, e você fica vivo, você sai vitorioso, você triunfa, porque a morte não prevalece contra você, a derrota não é completa, o ponto final ainda não foi colocado, ainda há mais, ainda há uma história maravilhosa que Deus vai escrever através da sua vida. Então nós não podemos ficar presos ao navio. E aí tem aquelas pessoas que acabam se frustrando com a fé, vamos dizer assim. Pessoas que se frustram na fé, porque afinal o barco afundou. A tempestade aparentemente prevaleceu. Mas você precisa entender o seguinte: aquelas pessoas que se decepcionam com o naufrágio, é porque a fé delas estava no barco e não em Deus. Quando nós nos decepcionamos por causa de alguma derrota, algum problema, alguma tempestade que tomou vantagem nas nossas vidas, é porque de alguma forma a nossa fé estava no barco e não em Deus. O navio afundou e aí a sua fé afunda junto, porque a sua fé estava no navio e não em Deus. A Bíblia fala que a nossa fé em Deus, queridos, nós somos aqueles que confiam no Senhor, são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Eu gosto demais do texto de Jó, porque você conhece a história de Jó. Jó perde tudo. Jó enfrentou esse tipo de tempestade que levou tudo embora. O barco afundou, e afundou feio. Mas Jó não perde a sua fé, pelo contrário, ele declara o seguinte: eu sei que o meu Redentor, ele vive, e por fim se levantará para me ajudar. Em quem você tem colocado a sua fé? Sabe por que você se decepciona, às vezes se frustra? Porque a sua fé estava numa pessoa, a sua fé estava numa coisa, a sua fé estava no dinheiro, a sua fé estava na empresa, a sua fé estava no recurso, a sua fé estava no cônjuge, a sua fé estava na família, a sua fé estava nisso, naquilo outro. E aí a nossa fé afunda junto com o que afundou. Mas aquele que a fé está no Senhor, essa fé está ancorada, essa fé está firme, essa fé está inabalável, e a pessoa permanece de pé e permanece firme diante dos propósitos que Deus tem para a sua vida. E aí é o que Tiago fala que acontece com a nossa fé. Tiago diz que a prova, ela refina a nossa fé, assim como o fogo refina o ouro. Quanto mais prova, maior a sua fé fica. Quanto mais tempestade você enfrenta, maior fé você sai delas. Você sabe, talvez você conheça ou não, né? A história de Paulo, não é a primeira tempestade que Paulo enfrenta, não. Não é o primeiro naufrágio. Paulo enfrentou diversas tempestades, e ele está tranquilo, ele está confiante.
É interessante você ler o capítulo depois, tem uma hora lá que ele vai lanchar, ele está tranquilo. É igual Jesus dormindo, ele está tranquilo. Por quê? Porque a fé dele não está no barco, a fé dele não está no bote salva-vidas, a fé dele não está no centurião, a fé dele não está no timoneiro, não está no capitão, a fé dele está no Senhor Deus, e em Deus a nossa fé é inabalável, é inabalável. Em quem está a sua fé, ou em quem você tem depositado a sua fé? Perceba que nós temos 3 tempestades diferentes. Em Jonas nós temos uma tempestade enviada pelo próprio Deus, e é uma tempestade de redirecionamento de Jonas. É uma tempestade feita para trazer Jonas de volta à presença de Deus, de volta ao propósito de Deus, de volta ao querer de Deus. Ali em Jesus nós vemos uma tempestade de oposição à vontade de Deus, ao cumprimento do querer de Deus. As tempestades levantadas pelo próprio inimigo para te atrapalhar e te impedir de ser e fazer aquilo que Deus quer que você seja e faça. Em Paulo nós vemos Paulo enfrentando uma tempestade por causa da decisão de outras pessoas, por causa da desobediência de outras pessoas, mas ainda assim Paulo resistindo firme. Então em Jonas o segredo para a tempestade, para vencer a tempestade como a de Jonas, é o arrependimento, queridos. É voltar à posição que Deus quer que nós estejamos. O segredo para vencer a tempestade de resistência do maligno é repreender na autoridade do nome de Jesus. É resistir, é permanecer firme, resiliente. O segredo de sobreviver àquela tempestade como a que Paulo enfrenta é você não deixar o ressentimento tomar conta, é você não ficar preso ao que afundou, mas é você se agarrar naquilo que Deus ainda te permite ter e ser resistente na fé no Senhor, porque em Deus nós não afundamos, em Deus nós somos inabaláveis, nós somos firmes e nós vencemos mais um dia, e o amanhã será melhor, o amanhã será extraordinário. Amém? Você pode se colocar de pé junto comigo, eu quero orar com você. Preste atenção, eu não sei qual é o tipo de tempestade que você está enfrentando ultimamente, mas eu sei que a reação à tempestade depende do tipo da tempestade. Queria que isso ficasse claro para você nessa noite. Não adianta você repreender a tempestade se ela foi enviada pelo próprio Senhor, porque você está fora da posição. Não adianta. Você precisa se arrepender, você precisa voltar, você precisa se colocar na presença de Deus, naquilo que Deus tem para a sua vida. Não adianta você ficar com medo, desesperado, sem sono, perder noite de sono, de preocupação, correr de um lado e de outro, se ela é uma tempestade de resistência maligna. Você precisa, revestido da autoridade do Espírito Santo de Deus, na autoridade do nome de Jesus, repreender essa tempestade, resistir. Se você está orando e há uma tempestade querendo te fazer parar de orar, você vai resistir, vai orar ainda mais. Se você está lendo a Bíblia e tem tempestade querendo te atrapalhar de ler, você vai ser mais teimoso e vai ler ainda mais. Se você decidiu abrir a casa para o Gessel, participar do Gessel, se comprometer com o Gessel, se comprometer com o ministério, e as coisas estão se levantando para te atrapalhar de fazer isso, você vai resistir o diabo, você vai na teimosia, você vai na base do esforço, você vai na base da dedicação, você vai dizer não para a sua carne, não para os seus desejos, não para os seus impulsos, e você vai dizer sim para a fome e para a sede do teu espírito, e vai fazer aquilo que o Senhor quer que você faça. Você vai resistir. Se você está enfrentando uma tempestade por causa de decisões erradas de outras pessoas, pode ser que essa tempestade afunde algum navio que você está dentro, mas a sua fé não pode estar nas coisas, no navio, nas circunstâncias. Você precisa colocar a sua fé no Senhor. Você precisa ancorar a sua fé no Senhor. Ainda que você chegue na praia com cãibras no braço,
Ainda que você chegue talvez já sem muita força, o Senhor vai te sustentar, Ele não vai te deixar afundar. Você vai se levantar naquela praia, e a promessa, os propósitos do Senhor se cumprirão na sua vida. Paulo viveu, Paulo sobreviveu, aquilo que Deus tinha para Paulo foi cumprido, porque nada pode atrapalhar o que o Senhor tem para nós. Resista, continue firme no Senhor, continue perseverante, que Deus vai te dar graça, força, sabedoria. Fecha os olhos. Senhor, nós te louvamos pela oportunidade de estarmos aqui nessa noite, Deus. Senhor, infelizmente, nós sabemos, ó Deus, até porque Cristo nos avisou que nós teríamos aflições nessa terra. Nós estamos diante de um mundo mau, Senhor, o diabo, nosso adversário, nosso inimigo, ele conspira para matar, para roubar, para destruir. E quantas vezes nós estamos no meio de tempestades, ó Deus. Mas, Senhor, entendemos nessa noite que às vezes até algumas delas são permitidas pelo Senhor, para nos realinhar, para nos trazer de volta, para nos ajudar a crescer, para nos ajudar a estar na Tua presença. Outras, meu Deus, são resistências à nossa evolução espiritual, ao cumprimento do Teu propósito, do Teu chamado, da Tua vontade para conosco. Outras, ó Deus, enfrentamos por consequência de outras decisões, de outras pessoas. Não tem a ver com a gente, tem a ver com o barco que nós estamos inseridos. Senhor, nessa noite eu quero te pedir, ó Pai, Tu que és poderoso para acalmar a tempestade, Tu que és poderoso para repreender o vento e a força do mar, Tu que és poderoso, Senhor, para nos falar ao coração, Teu Espírito que nos sonda, nos conhece e que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Senhor, Tu que és aquele que fortalece até mesmo os nossos braços para nadar. Senhor, eu oro a Ti nessa noite e peço no nome de Jesus que Tu comece, ó Deus, e continue a falar e a ministrar no profundo do coração de cada um dos Teus servos e servas. Senhor, e que a partir dessa noite, ó Deus, milagres aconteçam, a partir dessa noite, reposicionamentos aconteçam, a partir dessa noite, tempestades sejam aquietadas, a partir dessa noite, Senhor, pessoas possam restaurar, ó Deus, a sua vida, a sua conduta, ainda que o navio tenha, Senhor, afundado, que haja perdão, que haja restauração, que haja reconciliação, para a glória do Teu nome. Dessa forma, eu abençoo a Tua igreja no nome de Jesus.